E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Vamos dar finalidade, né? Vamos finalizar aqui a nossa aula de vivência cristã. Ficou faltando a aula 4, aula 5 e a aula 6, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6 da nossa disciplina de vivência cristã. Eu separei essa aula em duas etapas, então essa gravação contém o capítulo 4 e o capítulo 6. Por quê? Porque eles são menores do que o capítulo 5. O capítulo 5 é muito extenso e vai precisar de uma aula bem grande. Então, para eu juntar 4 e 5 ou 5 e 6, ia ficar muito extensa a aula. Então, eu juntei a aula capítulo 4 e capítulo 6 dentro dessa aula. E a próxima aula, então, o capítulo 5. Fechou? Capítulo 4, ele começa nos dizendo sobre santificação. Santificação é uma das disciplinas espirituais mais importantes, né? Que a gente precisa desenvolver como cristãos e principalmente como obreiros, né? Que seremos aí um dia credenciados, ou pastores, ou líderes, membros do ministério. Somos pessoas que a igreja olha, que a sociedade observa. Por ser cristão já existe uma cobrança sobre nós, né? Por sermos da liderança, por sermos do louvor, do diaconato, por pregarmos a palavra, seja qual for o ministério que a gente exerce dentro da igreja, a cobrança é muito grande sobre nós que temos essa responsabilidade. E a própria Bíblia diz isso, né? A quem muito é dado, mais será cobrado. Então que nós possamos, com maestria, com zelo e podendo ser referência, né, para os irmãos, como Paulo pedia para Timóteo, seja o modelo, seja o padrão dos fiéis no amor, na fé e na pureza. E Paulo não colocava só essa pressão sobre Timóteo, mas ele falava, vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Então que a nossa frase, que a nossa conduta possa refletir também esses valores, de que as pessoas podem olhar para nós e copiar não só o que dizemos, mas o que nós fazemos, porque a nossa vida é uma vida de santidade, é uma vida de oração, é uma vida de intimidade com o Senhor. E aqui ele começa dizendo qual é o conceito de santificação. Na página 90 da apostila diz: escolha voluntária em viver separado do pecado. É imediatamente proporcional à nossa aproximação de Deus, ou seja, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos separamos do pecado. O termo empregado na língua grega é agiasmos, significando consagração, separação ou santificação. Para mim, eu entendo que a santificação é o ato de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Tem um outro trecho, né, onde Deus fala, sejam santos porque eu sou santo. Ser santo é ser separado, viver uma vida diferente do que a sociedade espera, do que o mundo coloca como padrão, do que é correto, do que é felicidade, do que é alegria, do que é o prazer. Então, quando a gente se santifica, a gente se separa, a gente escolhe fazer coisas diferentes do que o mundo, né, diz que é o certo, mas para nos aproximarmos de Jesus e para sermos cada dia mais parecidos com Ele. E o que não é, então, a santificação? Né? Esse processo de se tornar cada dia mais parecido com Deus. Não é responsabilidade de Deus, porque a responsabilidade de Deus foi criar o universo, né? Estabelecer pactos, estabelecer alianças com homens de Deus ao longo da história, nos dá os 10 mandamentos, nos dá as ordenanças, nos dá tantas coisas, tantas promessas, tanta fidelidade, tantos milagres, e ainda assim o homem falhou, mas Deus foi lá e ainda enviou o filho dele, morreu em nosso lugar, derramou o sangue. Então Deus já fez tudo, já pagou a dívida, está disponível, Deus já fez toda a parte dele. Agora a santificação é nossa responsabilidade. Nós podemos sim pedir a ajuda do Espírito Santo para guiar o nosso pensamento, para guiar as nossas ações, nossas palavras,
né? O salmista fala que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença. Então isso nós podemos pedir para o Espírito Santo, mas na prática, responsabilidade nossa. Escolher não pecar, responsabilidade nossa. Escolher confessar o pecado depois que ele aconteceu, responsabilidade nossa. É isso que vai produzindo a santificação. Não é Deus retirar o pecado de nossas vidas. Deus não vai nos impedir, né, de pecar, assim como Paulo pede, né? Deus, tira de mim esse espinho na carne. O que Deus fala para Paulo é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na sua fraqueza. E aí Paulo fala, né? Então, quando sou fraco, aí é que sou forte. Assim como também a santificação não é a gente se afastar do pecado fisicamente, como os monges, né, fazem, sobe para um alto de um monte e ficam isolados lá, aí lá não tem tentação, lá não tem... Porque você está fugindo do mundo, do ambiente que pode, de alguma forma, te dar gatilhos para pecar, você se separar lá. Mas se essa estratégia fosse a correta para viver longe do pecado, todo mundo viveria isolado, né? Não haveria o chamado, o convite de Deus para vivermos em comunidade, para vivermos em família. E mais do que isso, sermos sal e luz na terra, para brilharmos na escuridão. Nós somos chamados a brilhar no meio do pecado, para que as pessoas vejam que existe luz em nós e as trevas ao redor sejam denunciadas com a luz que brilha em nós. E então, quando essa luz brilha, quando as pessoas veem esse brilho em nós, a tendência é que ou elas nos odeiem e nos ataquem por estarmos expondo o pecado que existe nelas, não de atacar, de colocar o dedo, mas o simples fato de sermos luz, o simples fato de nós carregarmos a presença do Espírito Santo. A gente chega no ambiente e a gente já transforma as coisas. Ou essa pessoa vai te odiar porque você está expondo o pecado dela, ou ela vai correr para você e falar assim, preciso de ajuda, porque esse pecado que você está expondo meu aí está me matando. Então Deus não vai retirar o pecado de nossas vidas, Ele não quer que a gente se afaste. Santificação não é se afastar do mundo, é ser santo em meio a um mundo corrompido. Não é deixar o pecado aos poucos. Antes eu era alcoólatra, agora eu bebo só 3, 4 vezes na semana. Não. Quando o Espírito Santo chega, ele quer dominar a casa toda, ele não quer ir dominando aos poucos. Ele quer que a gente se entregue por inteiro. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar em algumas pregações, que diz assim: você beberia uma garrafa de água que diz no rótulo assim, ó, 99% de água cristalina, 100% pura, extraída da fonte das águas termais mais puras do universo, lá no centro do Himalaia, sei lá se o Himalaia tem água pura, mas essa água mais pura que existe no universo, 99%. E 1% água de esgoto. Você beberia? Ninguém beberia. 1% de água de esgoto no meio de 99% de água pura. Ninguém beberia. Mas, poxa, 99% é pura, é valioso, é... Não, mas esse 1% corrompe tudo. Estraga o valor da pureza. Esse 1% corrompe todo o 99% que tinha de pureza. Assim, Deus também não quer 99% do nosso coração. Ele quer um coração 100% puro. Ele quer um coração 100% limpo. Porque ele não morreu 99%. Jesus não derramou 99% do sangue. Ele não enviou 99% do Espírito Santo sobre nós. Ele derramou 100% do seu sangue. Ele enviou 100% a plenitude do Espírito para habitar dentro de nós. Então não pode ficar 1% de pecado aqui. Não pode ficar 1% de desejos imorais ou de desejos pecaminosos dentro de nós. Tem que acabar tudo. Santificação não é uma mudança física. Não é deixar o cabelo mais comprido, usar roupa mais comprida, parar de rapar o sovaco. Não é isso. Não é uma coisa externa. É dentro do coração que acontece. É dentro da nossa mente, do nosso entendimento,
que a gente escolhe, poxa, eu não vou pecar, porque eu amo a presença do Espírito Santo. Porque eu temo o Senhor, porque eu entendi que obedecer a esses mandamentos aqui tem uma recompensa valiosa para mim. Então eu não posso me permitir cometer esses tipos de pecados. Então não tem nada que a gente possa fazer no exterior. Mudar o estilo de roupa, mudar o jeito de andar, mudar o corte de cabelo, nada. É dentro, é no interior. Ele fala também que não é uma imposição de Deus. Deus não te obriga a ser santo. Ele te pede, sejam santos como eu sou santo. Mas ele não vai roubar o teu livre-arbítrio e te obrigar a ser santo. O Espírito Santo, ele é gentil, né? Tanto é que ele se apresenta, Deus apresenta o Espírito Santo para nós numa forma de uma pomba, que é doce, que é pura, que é amável. Santificação não é fanatismo, né? Não é você se apegar com todos os seus conjuntos de regras e dizer isso é errado, isso é pecado, isso não pode, isso é imoral, se tornando aquele crente chato, né? Que é tão religioso, que critica tanto, que aponta tanto o dedo para as pessoas. Quando você vai ver, são essas pessoas que caem nos pecados mais terríveis, né? Aquelas que gostam de arrotar a santidade como se fosse um colar que elas usam no pescoço. Olha, eu sou santo e você não. Então, a santificação não é você viver num fanatismo. É você reconhecer a sua fraqueza todos os dias. É você reconhecer que todos os dias você é tentado. Todos os dias o diabo está ao nosso derredor, a Bíblia fala. Então, todos os dias ele está investindo. A missão dele de vida é essa. Fazer você cair, fazer você pecar. Então, todos os dias, nós precisamos reconhecer as nossas fraquezas, os nossos erros e ir confessando eles diante do Senhor, para que eles não tenham mais poder entre nós. O segredo da santificação é esse. O segredo de você vencer a iniquidade, um pecado que é difícil de vencer, é você confessar. Quanto mais você confessa ele publicamente ou individualmente para um irmão, para um líder, uma pessoa de confiança sua, mais fácil você vai vencer esse pecado, mais você vai se distanciando dele. Se você tem dúvida disso, começa a praticar isso para você ver na prática o quanto você confessar pecado para irmãos, para pessoas, não só para Deus. Ah, mas Deus sabe, eu pedi perdão para Deus, glória a Deus. Mas a Bíblia fala que quando nós confessamos é que nós alcançamos a cura. Então a santificação, um nível a mais, né? Nós que fazemos ITQ, estamos querendo dar um passo a mais, né? Queremos viver o cristianismo no nível hard, num nível top, num nível profundo de intimidade com Deus. Então a prática para vencer pecado é confessar. É você não ter segredos. Você não ter nada escondido aí. E aqui na página 92, então, ele fala sobre o que é a santificação. Isso era tudo que não é, né? Não é fanatismo, não é imposição de Deus, não é Deus retirar o pecado, não é responsabilidade de Deus, não é mudança física, não é abandonar aos poucos, é uma mudança por completo, né? Então, o que é a santificação? É a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenham da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso a seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então, santificação é o quê? É a vontade de Deus. No Antigo Testamento, né, já tinha essa prática de santificação, que era a entrega de sacrifícios, né, para perdão de pecados, para pureza. Tinha toda a lei cerimonial, os sacerdotes, né, faziam muito isso. Os nazireus tinham os hábitos de se absterem de alguns alimentos.
de não cortar cabelo, para se consagrarem ao Senhor, para se santificarem, para se separarem ao Senhor. Mas no Novo Testamento continua o conceito de santificação. Mas agora o altar já não é mais um altar onde a gente oferece animais. Agora a gente oferece a nossa vida no dia a dia. O altar continua aceso, é o fogo que arde no nosso coração. E tudo que está sendo praticado por nós agora é uma oferta que está o tempo todo sendo oferecida ao Senhor. Então a nossa vida tem que ser um processo de santificação, para que essa fumaça que sobe da nossa vida em adoração ao Senhor seja cada vez mais pura, cada vez mais agradável a Ele. Então que a gente cumpra, né, com o princípio lá do sacerdócio, de remover a cinza, colocar lenha nova todos os dias, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar, não será apagado. O fogo está ardendo no nosso coração, está queimando porque um dia nós recebemos o Espírito Santo, porque um dia nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e agora o nosso papel é ir oferecendo uma oferta cada vez mais preciosa, cada vez mais pura, cada vez mais agradável ao Senhor. Amém? Então aqui a gente termina essa parte de santificação e na página 95 a gente entra no reino de Deus. Você pode avançar um pouquinho essa aula, porque eu preciso beber uma água, só que não tem como eu pausar essa gravação aqui, senão depois não consigo subir no YouTube, tá? Então aqui ó, tá com 17 minutos, a hora que eu voltar eu te falo quanto tempo tá para você poder pular aí um pouquinho mais para frente, para eu poder beber essa água que minha garganta secou. Eu esqueci de pegar aqui, já volto. Aí, prontinho. Um minutinho só. Reino de Deus. Introdução, aqui na página 95. Esse trechinho eu vou ler, tá? Num dos versículos mais conhecidos das Escrituras, Jesus ordena que se priorize a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é reino de Deus que deve ser buscado? E o que é esta justiça? Então aqui ele fala, usa como base aquela passagem em que Jesus fala assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele dá uma meta para nós de prioridade de viver o cristianismo, que é a busca pelo reino de Deus e por essa justiça. E a definição de reino de Deus tem aquela que Paulo diz, né? O reino de Deus é paz, justiça e alegria. E aqui, para nós, quando a gente pensa em reino de Deus, primeiro a gente precisa entender o que é um reino, né? Então a definição de reino é ou todo o perímetro de um território. Então quando o Império Romano ou quando o reino de algum rei dominava uma área, aquele perímetro todo, toda aquela área fazia parte do reino do rei tal, que era um espaço físico. Isso era uma definição de reino. Mas também uma outra definição de reino é um sistema de governo de um monarca, uma monarquia, que é um sistema de governo. Então, o sistema que operava, né, naquela época
era o reinado. Então existia um reino que operava em algum lugar, assim como também o Império Romano, que não tinha um rei, mas tinha um imperador que aquele sistema de governo era implantado. Todos os locais físicos que o Império Romano avançava e conquistava tinha que se parecer com Roma. Por isso era o Império Romano. As construções das casas, o piso, né, a estrada, as decorações, a arquitetura, tudo se parecia com Roma para que quando o imperador chegasse, ele não estranhasse nada naquele lugar. Ele saberia que as leis, a moeda, tudo, o sistema de governo ali era o do Império Romano. Então, quando a gente usa essa analogia para entender o reino de Deus, a gente entende que o reino de Deus é um sistema de governo. Então, onde os embaixadores do reino de Deus chegam, tem que ter a linguagem do reino de Deus. A maneira que o reino de Deus se comporta, a maneira com que as características que o reino de Deus ele tem, devem ser aplicadas para aquele ambiente. Então, que sistema de governo é esse, né? Quais são as características desse sistema de governo do reino? Paz, justiça e alegria. A paz e a alegria é fácil da gente entender, da gente explicar, né? Onde eu chego eu tenho que ser o pacificador, o ambiente tem que ser cheio de paz, e não é uma paz provocada por mim mesmo, só de falar manso, de falar calmo, de colocar uma música tranquila. Não, a paz é um estado de espírito, gerado pelo Espírito Santo, é um fruto do Espírito. Então, a alegria também, assim como a paz é um fruto do Espírito, uma promessa de Jesus para nós, mas a justiça é um tanto quanto difícil, né, da gente entender ou da gente explicar o que de fato é a justiça, que Jesus também fala, buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas uma definição de justiça que existe nos dicionários por aí é dar a cada um o que lhe é de direito. Então a justiça serve para isso, né? Tanto é que o símbolo da justiça humana é uma balança, né? Com uma espada. Então a balança ela pesa, não pesa diferente para os dois lados. Ela dá o que é certo. Ela dá o que cada um merece. E aí tem a espada, né? Porque ela corta e no lugar certo para fazer a divisão correta do que cada um merece. Então, quando a gente entende isso, que a gente faz parte de um sistema de governo, que é o governo de Deus, e que a nossa função como embaixadores desse reino é trazer essa paz, é trazer essa justiça, é trazer essa alegria para os ambientes que a gente está inserido, como é que a gente faz para trazer essa justiça? Mateus capítulo 4, verso 17, diz o seguinte: quando Jesus está iniciando seu ministério, ele fala, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus está falando assim, olha, eu cheguei. Como eu cheguei aqui, o reino de Deus também chegou para vocês. E as características que Jesus traz nesse reino é poder sobrenatural, relacionamento restaurado com Deus, tratando Deus como Pai, né? É a cura, é o milagre, é a libertação. Todas essas características do cristianismo fazem parte do reino de Deus. Então eu entendo de maneira bem simples, né? Para a gente conseguir trazer as coisas bem práticas, que o reino de Deus ele é carregado dentro de nós. Então quando a gente chega num ambiente de trabalho, eu como embaixador do reino, eu tenho que orar, porque é uma guerra espiritual. Quando você vai implantar um sistema de governo de um reino, você precisa extinguir todos os outros governos que estão tentando reinar ali. Então o meu papel como um cristão, como um embaixador, é fazer com que ali dentro daquela sala, daquela classe, daquele trabalho, o sistema de governo que opere é o sistema do reino de Deus. Quando eu construo uma família, não, dentro dessa casa
o sistema que a gente se trata aqui é com o sistema do reino de Deus. Isso inclui a gente ser educado uns com os outros, né? Falando mansamente, a gente ser respeitoso, a gente amar uns aos outros, a gente perdoar, a gente clamar por poder sobrenatural, a adoração ser uma prática diária dentro da casa, Deus ser o Senhor sobre todas as coisas, as decisões não serem tomadas de acordo com o que é melhor para mim, mas com o que é melhor para o reino. Pedir a opinião de Deus acerca de qualquer coisa, de qualquer decisão importante ou de decisões simples que a gente vai tomar. Então, a chegada do reino de Deus, ela inclui tudo isso, né? Então, fazer justiça faz parte da implantação do reino de Deus na terra. E já que a justiça é dar a cada um o que é de direito, quem é o justo? Quem é aquele que é justo? O justo é aquele que foi justificado, aquele que foi perdoado por Deus, aquele que entende que tinha uma dívida enorme, que não tinha condições de pagar, mas que Jesus vem, derrama o sangue dele e agora você tem acesso ao Pai, porque essa dívida foi paga. Então agora que você é justo, que você teve o seu pecado exposto de alguma forma dentro da sua consciência, agora que você foi justificado, o seu pecado foi perdoado, a sua dívida foi paga, exerça a sua justiça, ou seja, dê Cristo para o mundo. Mostra que existe uma saída para toda pressão, para toda vontade de morrer, vontade de não viver, de se apaixonar pelo pecado, de buscar o prazer nessas coisas erradas, que por fim geram ansiedade, geram vazio, geram depressão, né? Esse distanciamento de Deus. Então agora que você é justificado, sua forma de fazer justiça é dar Cristo ao mundo. Dê a cada um que é de direito. É direito de todo mundo ficar sabendo que o Pai enviou o Filho e está querendo perdoar todo mundo. Mas para isso as pessoas precisam se arrepender. Então, 2 Coríntios fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora que nós somos cristãos, agora que nós somos justos e justificados, a nossa maneira de viver é diferente. Agora nós somos justos, agora nós precisamos viver como justificados. E isso implica num conjunto não de regras, né, mas de princípios, de um código de conduta, de uma maneira que a gente vive, que é diferente da que o mundo está acostumado. Então, já que somos uma nova criatura, somos um novo homem e novas mulheres, as características dessa justiça é falar como um justo. Provérbios capítulo 10, verso 20 vai dizer assim, ó. A língua do justo é prata escolhida. O coração dos ímpios não tem valor nenhum. E Provérbios, além desse texto, fala muito sobre a importância de nós controlarmos a nossa língua, né? E de fato, aquilo que você fala traz vida ou traz morte para as pessoas. Então, o nosso falar, a nossa maneira de falar deve trazer justiça nas ações, deve ser carregada com essa responsabilidade de sermos uma nova criatura, de sermos uma nova pessoa. Então, nós precisamos falar como justos, nós precisamos andar como justos, né? João fala isso, né? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Então, a nossa maneira de falar deve ser diferente do mundo. Não pode ter palavrões, não pode ter brincadeiras imorais na nossa língua, não pode ter maldições na nossa língua, não pode ter ofensas nas nossas palavras. Então, as nossas palavras, elas são a principal ferramenta de comunicação da expansão do reino. Na antiguidade, eles expandiam um reino como? Eles chegavam, matavam todo mundo que governava ali
e tomavam as pessoas, né? Tomavam os bens, o território e falavam, agora é a gente. Pelo poder da mão, da força, do braço, das armas. Mas nós não vamos usar esse tipo de arma, né? A gente não vai impor o reino de Deus com a força física. A gente batalha no mundo espiritual. Mas batalhar no mundo espiritual, a gente precisa comunicar de alguma forma para as pessoas que estão nos ouvindo que o ambiente ali agora é o reino de Deus que manda. Agora é o sistema de governo de Cristo que impera ali, naquele trabalho, naquela casa, naquela escola, naquele ambiente, projeto social, sei lá, seja o que for. É o sistema de governo do reino. Ah, Thiago, mas eu nem sou o chefe, né? Isso não quer dizer que você, porque eu sou o chefe, eu vou obrigar todo mundo a fazer oração aqui às 6 da manhã, às 8 da manhã, a hora que a gente chegar na empresa. Não, não é isso. Talvez isso vai afastar mais ainda as pessoas. Mas é a gente falar com justiça, é a gente falar como justo, é a gente andar como justo, é o nosso comportamento gerar desejo nas pessoas de serem cristãos, de conhecerem esse Cristo que habita, né, no nosso coração. Então, as nossas palavras, a nossa língua, né, é a ferramenta mais importante que a gente tem para comunicar com as pessoas que o reino de Deus chegou ali para elas, através de palavras de edificação, palavras de conforto, a gente de fato oferecer orações para as pessoas, a gente deixar o poder sobrenatural de Deus fazer e não a gente tentar com a força do nosso braço. E então, uma das maneiras, né, que a gente tem de implantar o reino de Deus e trazer a justiça é falar como um justo e também andar como um justo. E aí aqui na página 103, ele começa a falar sobre como a gente deve praticar essa justiça. E o Salmo 115, ele traz como uma introdução aqui dessa prática da justiça. Na verdade é o Salmo 15, né? Que está aqui no início da página 102. Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Fala a verdade no seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então aqui o salmista está dizendo, Senhor, como é que faz para habitar no teu tabernáculo? Como é que faz para morar, para habitar no seu santo monte, no seu santo lugar? E ele começa dizendo, olha, quem vai habitar no santuário, né, no tabernáculo do Senhor, quem vai morar comigo aqui, quem vai fazer parte desse reino, é aquele que anda sinceramente. Andar sinceramente significa, a palavra sincero significa sem cera. Por que sem cera? Porque antigamente os vasos de barro, eles tinham dois tipos de qualidade. Um que era o vaso top e um vaso que quebrava. Esse vaso que quebrava, ele era de má qualidade. Só que para conseguir ser utilizado, ele precisava de uma cera. Então eles passavam uma cera por dentro para que esse vaso não quebrasse, né, e durasse um pouco mais. Mas com o tempo ele acabava quebrando, né, e dando prejuízo para a pessoa que comprou, porque não era um barro de qualidade. Essa cera só dava uma disfarçada ali no barro. Então quando alguém vinha para comprar um vaso de valor, um vaso top que ia poder armazenar azeite, vinho, sei lá, qualquer coisa por muito tempo, ele precisava ser um vaso sem cera. Então por isso um vaso sincero, que não está mascarado, que não está mapeado, que não está mascarado, né? Mapeado não, maquiado, que não está
de alguma forma mostrando ser uma coisa que não é. Porque depois, com o tempo, com o uso, tudo vem à tona e dá para ver que tinha uma cera ali e que aquele vaso não prestava. E que engraçado, né, ter essa analogia justo com um vaso de barro. Porque Paulo fala que nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro, que é o nosso coração. E para a gente não desperdiçar esse tesouro, esse vaso não pode ter cera, ele tem que ser sincero, ele tem que ser sem cera, ele tem que ser exatamente aquilo que ele é. As pessoas têm que olhar e ver a verdade dentro de nós. Então, andar sinceramente, né? Aquele que anda sinceramente vai habitar no santuário, vai expandir o reino de Deus. Aquele que pratica a justiça, aquele que fala a verdade no seu coração, aquele que tem uma só palavra, aquele que despreza o réprobo, né? E o que é o réprobo que ele fala aqui nesse texto? Está lá em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmãos, forem fornicadores, avarentos, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadores, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse que pratica a iniquidade. O que Paulo está falando aqui é para a gente não andar, ou melhor, o salmista fala que aquele que vai habitar, aquele que expande o reino de Deus, aquele que pratica a justiça, é aquele que não anda, né, com o réprobo. E o réprobo, Paulo fala, ele explica aqui quem é esse réprobo. É aquele que se diz irmão, é aquele que se diz cristão, mas está afundado no pecado. Está praticando coisas que a Bíblia diz para não praticar. E Paulo fala, olha, eu não falo para vocês se afastarem dos fornicadores, dos avarentos, dos roubadores, dos idólatras, do mundo. Porque senão vocês tinham que sair do mundo, porque o mundo funciona assim. Mas eu quero dizer que vocês não se associem, que vocês não tenham amizade com aquele que se diz irmão, mas fornica. Aquele que se diz irmão, que diz que é cristão, mas é avarento, é idólatra, é maldizente, é beberrão, é ladrão. Então com esses, vocês nem comam, nem sentem. Então a gente não pode aceitar pessoas que se dizem cristãos, mas continuam nessas práticas pecaminosas. Nós precisamos confrontá-los em amor para que eles se arrependam. Ou então, né, em outra passagem, que diz que se você surpreender o seu irmão no pecado, você vai e fala com ele. Se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, você vai e leva uma testemunha. Se ele ouvir com a testemunha, então você ganhou o seu irmão. Mas se você falou com o seu irmão, ele não quis consertar o coração dele, você levou uma testemunha, mesmo com a testemunha ele não se consertou, então você comunica para a igreja. Porque se comunicando o pecado para a igreja, essa pessoa não mudar, então você pode tratar como ímpio. Pode falar, olha cara, a gente está tentando viver o cristianismo aqui. E para viver o cristianismo aqui, convém que você obedeça aos mandamentos de Jesus, que você se torne parecido com ele. E essa prática sua, essa atitude sua não se parece nada com aquilo que Jesus nos ensina. Então, se você não quer se arrepender, não tem por que você andar aqui com a gente. Né? E às vezes falta isso para a gente evoluir como igreja, a gente falar na real o que a pessoa precisa. Não dá para a gente fingir que está tudo bem com a igreja. Não dá para a gente fingir que está tudo bem a pessoa se converter, aceitar Jesus, ter um dom lindo de cantar ou de tocar, subir no altar, mas transa com o namorado e com a namorada ainda.
de vez em quando fuma um cigarro, de vez em quando bebe exageradamente e se embriaga com os amigos, vai para festas, posta foto sensual na internet. Não, não dá. Uma coisa é a pessoa que começou a frequentar a igreja e não conseguiu abandonar essas práticas. E a gente vai semeando, né, a palavra, orando, tentando fazer essa pessoa, né, aceitar o Senhor Jesus e mudar de vida. Outra coisa é a pessoa que diz que já é cristão. Então Paulo fala que é para a gente não aceitar isso dentro da igreja. Então fazer a justiça é não aceitar, né, o réprobo. É não difamar, é não aceitar a difamação, não aceitar o opróbrio. É quando alguém vem falar mal do outro irmão e a gente fica só dando corda, dando ouvidos. Sabe? A pessoa fala e a gente deixa aquilo acontecer. Se a gente não podar isso, a gente está jogando contra a igreja, né? Porque a gente permite que dissensões, que facções, que rivalidades, pensamentos divididos vão acontecendo dentro da igreja. Ou a gente tem todo mundo uma forma só de pensar, ou a igreja não vai crescer e não vai desempenhar nunca o seu papel de expandir o reino de Deus. Então nós não podemos aceitar esse tipo de difamação e nem sermos nós, né, os que procuram outros irmãos para falar mal de qualquer coisa na igreja. Né? E nem fora da igreja também, né? Às vezes a gente tem costume de ficar em rodinhas que difamam outras pessoas no trabalho. Isso também não é um comportamento de um cristão. Isso também não expande o reino. Então, quando a gente percebe uma rodinha que está tentando difamar alguém, a gente pode ser, né? Não precisa ser mal educado, mas pode falar assim, ó, gente, me desculpa, mas eu não quero participar dessa conversa, não. Ah, mas eu já participei disso no passado, né? Então, se eu falar isso, as pessoas vão falar que é pior ainda, porque eu já participei de rodinhas que falavam mal das outras pessoas. Ué, paga o boleto. Fala, ó, gente, eu sei que antigamente eu falava isso também, mas eu não quero mais isso para minha vida, não. Vocês sabem que eu sou cristão, que eu sou crente, e o Espírito Santo está me incomodando, e eu não quero mais participar dessas conversas, não. E tchau. É melhor você ficar bem com Deus e mal com as pessoas, porque você não faz o que elas querem, ou é melhor você ficar mal com Deus e bem com as pessoas, porque vai causar estranheza nelas o fato de você agir corretamente, de acordo com o que a palavra orienta. Então, que a gente magoe mesmo as pessoas com a nossa santidade, com a nossa maneira de viver, né, para que o nome do Senhor seja honrado e que o reino de Deus cresça através de nós. Porque quando a gente fizer isso, a primeira vez, a segunda vez, talvez as pessoas não gostem. Mas a partir do momento que isso vira um padrão nas nossas vidas, elas sabem assim, não adianta nem eu ir lá falar mal do fulano pro fulano, que ele não vai querer ouvir, porque ele é cristão, ele é crente, ele não gosta. Né? Assim como eu tenho muitas pessoas que eu conheço, tanto no trabalho, ou no futebol, ou na escola, que sabem que eu sou cristão, né? Entre homens existe uma prática terrível, né? De um mostrar pornografia, coisa feia para os outros, né? No celular, e enviar, mas as pessoas sabem que eu sou cristão, sabem que eu não consumo esse tipo de coisa. Então, várias vezes eu estava em rodinhas que eles estavam vendo alguma coisa assim e falavam assim, não mostra pro Thiago não, que o Thiago é cristão. Não mostra pro Thiago não, que o Thiago é crente. Fala assim, é verdade, não mostra para mim não, que eu não quero nem ver, não quero nem saber dessas coisas. Então, existe esse respeito que a gente ganha, ou seja, o reino de Deus chegou ali. Não vamos... Às vezes tem rodinhas que as pessoas falam assim, desculpa, falei um palavrão. Né? Ou seja, o reino de Deus chegou ali quando as pessoas começam a se comportar dessa forma. Porque você está num ambiente e o padrão é diferente. Opa, não pode mais palavrão. Opa, não pode mais mentir, não pode mais falar mal dos outros. Opa, não pode mais... Não pode, cara. O reino de Deus chegou e as pessoas sabem que isso é o certo. Mas na ausência de alguém que promove esses valores, tá liberado, todo mundo faz. E por último, né, esse não tem aqui na apostila, mas eu fiz questão de colocar uma das principais maneiras da gente expandir o reino de Deus
Hebreus 12:14, que fala que a gente precisa se esforçar para viver em paz com todos. Esforcem-se, ou seja, é difícil, você tem que se esforçar. Né? A vida em comunidade, a vida na igreja às vezes machuca, às vezes ofende, às vezes chega a dar raiva, chega a dar vontade de desistir. Mas quando a gente pensa, para quem eu trabalho? É para Deus que eu estou fazendo, não é para as pessoas. Então a gente tem total capacidade de se esforçar, de engolir o nosso ego, de abrir mão do nosso direito de estar certo, para que as pessoas sejam edificadas e para que a paz reine naquele lugar. Então, quando a gente se esforça para manter os vínculos saudáveis, pede a ajuda do Espírito Santo para manter a harmonia dos ambientes, isso é expandir o reino de Deus. Amém? Ó, ainda tem um bônus para vocês aqui dessa aula 4 que eu vou ajudar vocês a fazerem as autoatividades, porque eu sei que se deixar para fazer depois, vocês não fazem, né? Então vamos lá. Questão número 1. O que é santificação? Defina de acordo com o significado do termo e de acordo com as escrituras. Eu vou dar só uma sugestão aqui, tá, de resposta, e vocês depois coloquem as que vocês acreditam serem a ideal. Escolha voluntária de viver livre do pecado. Um processo de nos purificarmos confessando pecados diante do Senhor. Questão 2. Qual deve ser o alcance da santificação na vida do homem? Até onde ela deve atingir? Deve atingir todas as áreas da vida, né? Começando pelo relacionamento com o Senhor. Precisamos estar puro para nos apresentar a Ele e também para ser um exemplo para os membros da igreja e toda a sociedade. 3. Defina o reino de Deus. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. É um conjunto de padrões e diretrizes que faz com que o povo que vive nesse reino desfrute de paz, justiça e alegria. 4. Qual a diferença entre as expressões reino de Deus e reino dos céus? Não tem. Umas questões que eles colocam aqui que para debate teológico, para debate dentro da igreja não vai fazer diferença nenhuma, tá? Então a diferença da expressão reino de Deus ou reino dos céus, pode colocar que não tem diferença nenhuma, que tá certo, tá? Não precisa ficar se preocupando com essas coisas tão pequenas. Mas está na apostila. Então pode colocar que não tem, que eu vou considerar como certa essa resposta, tá bem? Cite alguns deveres dos cristãos em relação ao reino de Deus. Essa é a única pergunta que eu vou deixar vocês pensarem aí um pouquinho, porque vocês podem usar de uma forma aí até mais pessoal para entender, para explicar, né? Ou para pensar como um cidadão do reino de Deus. Qual que é a sua missão, né? Qual que é o seu dever em relação ao reino de Deus, como pessoa, como ministro, como qual for a sua atividade aí na igreja. E é uma forma da gente medir também o que você entendeu dessa aula, tá? 6. A expansão do reino de Deus é uma das responsabilidades dos cristãos. Quais são as duas formas pelas quais essa responsabilidade é cumprida? A expansão do reino é uma responsabilidade do cristão. E de que forma essa responsabilidade é cumprida? Bom, o reino de Deus se expande a partir do momento que nós começamos a influenciar o ambiente em que estamos inseridos e fazemos as diretrizes de Deus serem o padrão vivido ali. 7. Direitos. De acordo com Mateus 6,33, quais são os direitos e deveres do cristão? Tudo que um cidadão do reino tem, todo acesso à natureza de Deus e o poder sobrenatural de Jesus estão disponíveis para um cidadão do reino, para um cristão. E o único dever é o relacionamento e a obediência. É tudo que Deus pede em troca. É que você se relacione com Ele. Foi Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala disso, né? De relacionamento. Então o único dever no reino é nós nos relacionarmos com o Senhor e obedecer aos mandamentos que Ele nos deixou, porque essa obediência não deve nem ser pelo
pelo preço que se paga da desobediência, mas pelo prazer, pela recompensa que existe na obediência. 8. Como devemos entender o aspecto legal da justiça de Deus? Como devemos entender o aspecto legal da justiça de Deus? Resposta: por causa da morte de Jesus, eu sou justificado. Então é um direito meu o perdão pelos pecados. Então esse é o aspecto legal da justiça de Deus. A justiça de Deus operou e eu tenho acesso ao perdão. 9. Como devemos entender o aspecto experimental da justiça de Deus? Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu experimento da sua glória, da sua justiça e me torno mais parecido com Jesus. Então, qual que é o aspecto experimental, né, da experiência da justiça de Deus? É o meu relacionamento. Não existe um ápice da experiência com Deus se eu não me relacionar com Ele. Então, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu me torno parecido com Jesus e as minhas atitudes vão expandir o reino dele, porque eu estou parecido com Ele. Então, eu estou pensando como Ele, eu estou agindo como Ele. Então, o reino de Deus está se expandindo, está chegando aonde eu chego, com o que eu falo, com o que eu toco, com o que eu oro, com o que eu profetizo. 10. Qual é uma das principais áreas da vida cristã que o Filho de Deus deve atentar e cuidar para sofrer as consequências dos seus males? Pergunta mal elaborada, né? Qual é uma das principais áreas da vida cristã que o Filho de Deus deve atentar e cuidar para sofrer as consequências dos seus males? Pode colocar todas, porque não existe uma área menos importante do que a outra que a gente deve se atentar, né? Todas as áreas são importantes para a gente não sofrer as consequências dos seus males. Pergunta mal feita, né? Então pode colocar todas aí na resposta, que vai estar considerada como certa. Fechou? Então assim, ó, a gente finaliza o capítulo 4. E agora, como eu falei no começo da aula, a gente pula para o capítulo 6, que é a aula sobre perdão, que ela é mais curtinha do que o capítulo 5. O capítulo 5 vai ficar no próximo vídeo que eu vou mandar para vocês, tá? Então aí vocês dividem em 2 dias aí para assistir, que eu acho que é melhor do que ficar 3 horas de aula aqui, né? Então só um intervalinho aí para a gente tomar mais uma água também. E a gente começa o capítulo 6 sobre perdão. Essa aula é bem rapidinha, porque o capítulo 6, ele tem 10 páginas, né? Basicamente aqui. Então, perdão. A definição que eu mais gosto sobre perdão é abrir mão do seu direito de vingança. E abrir mão do seu direito de vingança tem uma base lá em Romanos 12, 19, que diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Agora, Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. E Mateus 5,44, Jesus dizendo, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Essa frase de Jesus, ela é um tanto quanto chocante, né? Porque nenhuma religião do mundo, nenhuma filosofia do mundo te manda, te ordena amar o seu inimigo.
Só o cristianismo tem isso. Olha como é profundo, né, o amor de Deus, como é profundo, como é verdadeiro, cara. Os ensinos de Jesus, a maneira como Jesus pensa a vida como um todo, né? Ame os seus inimigos. Cara, que doideira. Que doideira você amar alguém que te faz mal, você amar alguém que fala mal de você, amar alguém que quer ver o seu mal. Você amar o seu inimigo, cara. E orem por aqueles que os perseguem. Ore, cara. Sabe a pessoa que tá te perseguindo? Sabe a pessoa que tá te fazendo mal, tá te ofendendo, tá te caluniando? Ore por essa pessoa. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Quando um cristão verdadeiro tem um inimigo, quando um cristão verdadeiro tem por perto alguém que te faz mal, a pessoa mais apropriada para orar para essa pessoa mudar de vida é esse cristão. Veja se não faz sentido. Deus está olhando lá de cima a vida acontecendo aqui. E aí tem duas pessoas, uma que persegue a outra. Uma é um cristão verdadeiro, autêntico, padrão, sabe? Que todo mundo na igreja reconhece como uma ótima pessoa. A outra é uma pessoa que persegue esse cristão no trabalho. É a pessoa que fala mal desse cara no trabalho. É a pessoa que critica, que ofende, que tudo fala, mas não é você o crente? Mas... E essa pessoa, todo mundo sabe que ela tem um mau comportamento, esse ofensor, esse agressor, vamos chamar assim. Todo mundo sabe. E as pessoas que estão em volta dessa pessoa que tem o caráter ruim, se elas aceitam esse tipo de comportamento dele, é porque eles não são cristãos. Então a chance de uma pessoa que está próxima a essa pessoa orar para ele mudar de vida, se arrepender e se tornar um cristão é muito pequena. Para não falar zero, né? Agora você que é cristão, que é maduro, que tem o fruto do Espírito em você, quando você é perseguido, caluniado por alguém, a missão de orar por essa pessoa é sua. Porque significa que você, como cristão, é a pessoa mais próxima dela que tem o poder de pedir a Deus para mudar a vida dela. Você acha que a mãe, o pai ou o irmão dessa pessoa são mais cristãos verdadeiros do que você? O que eu quero dizer é que Jesus fala para nós amarmos os nossos inimigos, para nós perdoarmos as ofensas deles, porque Jesus os ama também. Porque são filhos de Deus também e Deus quer que todos sejam salvos. Mas a gente não entende isso, a gente quer a vingança. A gente quer que a pessoa que nos faz mal, né, quem te viu passar pela prova e não te ajudou, quando vê você na bênção tem que se arrepender. Nossa, olha lá, foi exaltado e eu criticando ele. Meu Deus, eu preciso me dar mal porque ele está se dando bem. Isso não é mentalidade de cristão. Embora tenha uma música que diz isso, né? A mentalidade do cristão é: Senhor, perdoa-os, não sabem o que fazem. A mentalidade de cristão é quando alguém te faz mal, é você falar: Senhor, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe que o que eu falo, que o que eu vivo, que o que eu faço, é porque eu amo o Senhor. Ele não experimentou ainda o seu amor, então ele não consegue compreender as minhas atitudes e a minha maneira de viver. Então Deus, tenha misericórdia dele. Esse deve ser o nosso padrão de pensamento, mais do que de pensamento, de vida, de atitude. A glória dos sábios é ignorar a ofensa. Sabe, a gente tem um padrão mental tão parecido com Jesus que a ofensa, sabe, já nem faz sentido nenhum para nós, já nem faz não faz nem cócega. Alguém te ofender, alguém tentar te humilhar. Porque se você é bem definido na sua identidade, se você sabe quem você é em Deus e você vive de fato esse cristianismo que você diz viver, as pessoas podem falar qualquer coisa de você que, se não for verdade, não vai fazer diferença para você. Agora, se for verdade o que ela está falando, então é a chance de você se arrepender e consertar com Deus. Então não tem prejuízo em ser ofendido, em ser, entre aspas, difamado.
Ah, mas é mentira. Então tudo bem, é mentira. Alguém vai... Ah, mas as pessoas não vão saber a verdade. Ah, mas se Deus sabe qual é a verdade, se Deus conhece o meu coração, eu vou ficar gritando aí, brigando, chorando. Por quê? Por quê? Mateus 5,44, você tem que amar, não é quem te trata bem, é o teu inimigo mesmo. Jesus, quando ele está sendo traído por Judas, Judas chega e beija Jesus, né? A gente conhece aquela passagem. E Jesus fala algo assim para Judas: Judas, o que você vai fazer, amigo? Amigo? Jesus sabia que Judas ia trair ele e Jesus chama Judas de amigo. Jesus estava sendo falso com Judas? Não. Jesus não estava sendo falso com Judas. Jesus estava ensinando o princípio de que o meu comportamento, aquilo que eu sou, não muda com o comportamento do outro. E tem cristão que faz exatamente o oposto. A minha educação depende da sua. Cada um tem, né, vou usar o meu nome como exemplo, cada um tem o Tiago que merece. Essa frase não é bíblica, não. Esse princípio não é cristão, não. O princípio cristão é, tá me traindo, mas você é meu amigo. Você pode não me considerar seu amigo, mas você é meu. Porque eu fiz tudo por você. Eu amei você assim como esses outros 11 e continuo amando. Então se arrepende do teu erro, cara. Cada um vai ter o Tiago que merece? Não, todo mundo vai ter o Tiago que eu sou. Todo mundo vai ter o cristão que eu sou. Todo mundo tem direito, né? Lembra que fazer justiça é dar o que cada um quer de direito? Todo mundo tem o direito de receber Cristo de mim. Eu não tinha moral nenhuma, eu não tinha merecimento nenhum para receber Cristo e ele derramou a graça dele em mim. Então quem sou eu para julgar quem deve ou não receber Cristo? Todos precisam receber Jesus através da minha vida. É minha homenagem para Jesus, é viver uma vida que expanda o reino dele por onde eu passar. Por isso, todo mundo merece ser perdoado. O que Jesus estava ensinando aqui é o que eu acabei de falar, né? Que quem eu sou não muda de acordo com o que as pessoas fazem. Esforcem-se. Lembra que a gente leu na outra aula, Hebreus 12? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos. Não é fácil, não é sentimento, é decisão. Perdoar não é sentir, eu estou sentindo de perdoar. Tudo bem, eu estou sentindo que eu tenho que te perdoar. Não. É você decidir. Mas ele nem me pediu perdão. Não importa, no seu coração o padrão tem que ser perdoar. Mesmo se a pessoa se arrepender, perdão tem que estar no teu coração. Porque se você não perdoa, quem prende isso é você. Mas a pessoa falou uma coisa que não é verdade. Mas às vezes a pessoa está lá vivendo a vida dela e nós estamos aqui segurando isso. Quem está sofrendo mais? Sou eu. Então eu preciso perdoar. Deus, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo, ele não sabe o que ele está falando. Eu não sou isso. Eu não agi por esse motivo. Não fui eu que fiz isso, não fui eu que falei, ou ele interpretou errado. O nosso padrão é perdão. Perdão está sempre disponível para quem quer que seja. A Bíblia fala que Deus ele é rico em perdão. Ou seja, ele tem muito perdão para dar. Ser rico é ter mais do que o suficiente, né? É ter em abundância. Ele tem perdão em abundância para oferecer para nós. Então, nós precisamos aprender a perdoar como Jesus. Não importa a transgressão, não importa quem está fazendo. Às vezes a gente só perdoa depois, né? Depois que passou, beleza, agora eu consigo perdoar. Não, hoje não. Hoje não, tá muito recente, eu não quero perdoar hoje. Cara, Jesus tinha acabado de ser agredido, acabado de ser crucificado. Os caras estavam ali irados com ele ainda e ele falando, Jesus, Deus, perdoa-os porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoa eles, Deus. Então isso é sobre liberar perdão para quando nós somos os ofendidos.
Só que existe uma outra coisa sobre o perdão que é o quê? Pedir perdão. E pedir perdão gera em nós a consciência limpa, né? A gente precisa estar sempre com a nossa consciência limpa. E a consciência limpa só vem com o quê? Com a confissão de pecados. É igual quando a gente come algo estragado, né? E começa a passar mal, a barriga começa a doer. O que é que resolve? O remédio ajuda, né? A melhorar esse mal-estar. Mas o que resolve é pôr para fora. Quando você põe para fora. O pecado é a mesma coisa. O pecado está estragando você aí dentro. Por quê? Porque você não nasceu para ficar com isso aí dentro de você. E como é que você cura? Como é que você sara? Colocando para fora. Confessando pecado. Não tem outro jeito. Pode tomar o remédio que for. Se não colocar para fora, não sara, não melhora. Né? Deus perdoa assim como o pai do filho pródigo. O coração do pai pulsa por perdão e reconciliação. Você não acha que o filho pródigo teria voltado bem antes se alguém que conhecesse o coração do pai fosse atrás dele? Pensa bem. Conhecendo a história do filho pródigo, sabendo que ele queria voltar porque ele já estava mal lá. Conhecendo o coração do pai, sabendo que o pai aceitaria o filho de volta de qualquer jeito. Você não acha que se existisse alguém que conhecesse o coração do pai e fosse atrás do filho pródigo, dizendo para ele, cara, teu pai tá querendo você de volta. Você não precisa passar por isso aí não, já volta para casa do seu pai já. Ah, mas eu gastei tudo, não importa, teu pai tá lá te esperando, cara. Esse filho voltava bem antes, o filho pródigo voltaria bem antes. E é assim também com as pessoas que estão perdidas no pecado, talvez elas nem sabem que Deus as aceita de volta. Alguém tem que ir lá buscar. Não é todo pródigo que volta sozinho. Tem filhos que precisam ser buscados, senão eles vão morrer lá naquela vida. E o pai vai ficar no palácio chorando porque esse filho não voltou. E pior, às vezes a gente sabe que o coração do pai quer perdoar e a gente não vai atrás do filho pródigo. Então, a parte difícil é fazer o que o filho pródigo fez, né? Que é pedir o conserto. E quando a gente mantém um relacionamento quebrado com um irmão ofendido, a gente precisa entender que a responsabilidade de restaurar o relacionamento é nossa. Olha só o que diz Mateus 5. Se você estiver apresentando sua oferta no altar e se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, se você se lembrar que existe alguém que tem algo contra você, você precisa deixar sua oferta ali diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Olha só quão sério é isso. Você sabe que tem um irmão que não olha na sua cara, que você, na sua cabeça, você pensa assim, não, mas eu não fiz nada. Ele virou a cara para mim porque ele quis, eu não fiz nada para ele. Mas se você sabe que esse irmão está estranho com você, você como um cristão maduro, a sua responsabilidade é ir até o seu irmão, reconciliar-se com ele e depois voltar a apresentar a sua oferta. Querido, estou sentindo você estranho comigo. É coisa da minha cabeça ou tem algo mesmo entre nós? Não, irmão, imagina, misericórdia, é coisa da sua cabeça, não tem nada não. Oh, que bom, querido, pensei que tinha alguma coisa entre nós. Tá, então em paz, então? Não, estamos em paz. Ah, obrigado, tá, querido, Deus te abençoe, tá? Você pode orar por mim? Posso? Se é um cristão, vai orar por você na hora. Então tá, vou lá apresentar minha oferta, apresentar o meu culto, apresentar o meu serviço para Deus, que oferta não é só dinheiro. Oferta é culto. Oferta é a sua vida em consagração ao Senhor. Você vê o quanto Deus preza por relacionamentos? Deus preza tanto por relacionamento que Ele manda você amar o seu inimigo.
Deus preza tanto por relacionamento que ele não quer o seu serviço ou a sua oferta se tiver alguém que tem algo contra você. O que ele mais quer é a paz entre os irmãos. É o relacionamento com ele e o relacionamento como família, como igreja. Deus anseia por isso. E a gente às vezes está achando que evangelho é outra coisa. Quando tudo que Deus quer é me ame acima de todas as coisas e ame o seu próximo como você ama você. Então que a gente possa se colocar no lugar das pessoas e se esforçar para restaurar relacionamentos. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação, ó. Alguém pecou ou fez algo contra você que te magoou, que te entristeceu. Aí de repente essa pessoa aparece, confessa o erro, se arrepende, pede perdão para você, querendo restaurar o relacionamento. Eu não sei se você já passou por uma situação como essa, mas é muito prazeroso quando você percebe que quando você foi ofendido e a pessoa vem e pede perdão para você. E quando você está disposto a perdoar, sabe? Quando você tem o perdão para oferecer para ela, não, e você fica feliz por ela ter reconhecido esse erro. E imagina com Deus, sabe? Se nós que somos falhos, que somos fracos, temos essa consciência de que perdoar é prazeroso para restaurar essa comunhão, para restaurar esse relacionamento. Sabe, a gente tem a nobreza de reconhecer, cara, que legal, ele reconheceu o erro dele. Eu vou oferecer o perdão, sim. Agora imagina como é que fica o coração de Deus quando você pede o perdão. Ou quando você libera o perdão para alguém. Sabe, a gente precisa se importar com essas coisas. Abandonar a ira, abandonar a raiva, o ódio, as dissensões, as facções e tudo aquilo que abre brechas para o diabo agir no meio da igreja. A gente precisa eliminar essas coisas e promover o amor, amar os inimigos, nos esforçar para construir uma família e não faltar ninguém na mesa do Pai. Porque é esse Pai que nós queremos agradar, não é mesmo? Amém? Então agora vamos para as autoatividades aqui do capítulo 6 e a gente já encerra essa aula e no próximo link que eu enviar vai ser da aula 5, que é a única aula que está faltando para a gente encerrar Vivência Cristã. Fechou? Por que o perdão é um assunto tão importante para a vida cristã? Porque a base do cristianismo é Deus enviou o Filho dele para morrer em nosso lugar, a fim de que tivéssemos os nossos pecados perdoados. Se a maior dívida da história foi perdoada, quem somos nós para não liberarmos perdão a alguém que se arrepende? Como o cristão pode obter uma boa consciência diante de Deus e dos homens? Lembra que eu falei que a consciência limpa é igual um estômago limpo, né, depois de uma como é que chama? Intoxicação alimentar. Então, como o cristão pode obter uma consciência limpa, né, ou boa diante de Deus e dos homens? Se arrependendo dos seus erros e confessando os seus pecados. É a única forma de ter consciência limpa. 3. Por que podemos dizer que o perdão é o cancelamento de uma dívida? Porque assim como numa relação comercial, ao cancelar a dívida, o credor assume o prejuízo, Deus também pagou a dívida enviando Jesus. A dívida foi paga. 4. Por que o perdão é um ato de fé e não de emoção? Porque muitas vezes não sentimos vontade de perdoar, mas o perdão é um mandamento e não uma sugestão. Por isso, quando escolhemos perdoar, Deus também faz a parte dele, promovendo a cura entre os envolvidos. 5. Perdoar é esquecer? Não. É como uma cicatriz. Pode existir a lembrança, mas não tem mais dor e nem prejuízos. Ou a cicatriz é a marca, né, de uma ferida que não dói mais. Assim é o perdão. 6.
Quais as consequências que podem sobrevir sobre a vida daqueles que negam o perdão? O inferno. Porque Jesus disse que se não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará. Simples assim. 7. Como o perdão influencia a saúde pessoal? Pessoas amarguradas, ressentidas, sofrem fisicamente o peso carregado na alma. Então, essas seriam as respostas sugeridas, né? Não precisa escrever exatamente como eu estou falando. É só uma sugestão aí de resposta para você colocar nas autoatividades. A 8 e a 9 são perguntas que não fazem parte desse capítulo, então pode deixar em branco. Porque ele fala qual foi o pacto firmado com Israel que foi transferido para a igreja. Isso não foi falado nesse capítulo, não sei porque essa pergunta está aqui. Então pode deixar elas em branco, tá certo? Então, após assistir essa aula, preencha o mais rápido possível aí as autoatividades antigas e essa também. Já vai me mandando aí para eu mandar para a pastora Elke. Qualquer dúvida também me chama aí no WhatsApp que eu estou à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.